Fala pessoal, tudo bem? Pois então, vamos dar sequência no nosso estudo aqui da cinemática, tá? Hoje eu vou falar com vocês de aceleração escalar. Do mesmo jeitão que a gente estudou a velocidade média e velocidade instantânea, nós teremos aqui também a aceleração média e a aceleração instantânea. Muito bem, mas o que é a aceleração? É a rapidez com que a velocidade de um corpo se desenvolve ao longo do tempo. Então, pare e pensa, você quando está num carro, conduzindo um carro, dirigindo um carro, tem um pedalzinho ali, onde você deve ficar com o pé direito, chamado acelerador. Quando você aperta aquele pedal, o que acontece com a velocidade? Aumenta. Portanto, surgiu aí uma aceleração. Quando a velocidade aumentou, surgiu uma grandeza chamada aceleração. Da mesma maneira que se você soltar o pé daquele pedal, a velocidade diminui, surgindo uma desaceleração, tá? Então, do mesmo jeitão que eu tinha explicado para vocês, né, que nós temos grandezas fundamentais, temos grandezas que são derivadas, a aceleração é uma grandeza que deriva, que surge a partir da velocidade. Quer ver só? Aquela situação do carro. Se você está conduzindo um carro e para você manter a velocidade desse carro constante, o que você tem que fazer com o pé naquele pedal chamado acelerador? Você tem que ficar com o pé parado. O seu pé está parado, a velocidade está constante e se você está com o pé parado, não tem aceleração. Ah, então... Estou entendendo. Então quer dizer que quando a velocidade é constante, não existe aceleração. Isso mesmo. Velocidade constante, não existe aceleração. Tá, mas e a partir do momento que eu começo a pisar naquele pedalzinho? Ah, quando você pisa, você começou a variar a sua velocidade, fazendo a velocidade aumentar. Com isso surgiu a tal da aceleração. E o caso contrário, você está com o pé ali no pedal e começa a afrouxar o pé, tirar o pé. O que acontece com a velocidade? Vai diminuindo, é porque você está desacelerando. Então, pessoal, para a aceleração surgir, para ter aceleração, a velocidade tem que fazer o quê? Variar. Se a velocidade é constante, não existe aceleração, tá bom? Muito bem, existem dois tipos de aceleração, a aceleração média e a aceleração instantânea. Do mesmo jeitão que eu expliquei para vocês sobre velocidade média e velocidade instantânea, a tua nota bimestral é uma média, nota que é a média de um bimestre. E aquela nota daquela prova que você fez aquele dia, naquele instante? Ah, aquela é uma nota momentânea daquele instante. Então, quando a gente fala em média, é porque a gente está falando de um trecho grande. Quando a gente fala de instante, é naquele instante. Teremos velocidade média, teremos velocidade instantânea. Teremos aceleração média e aceleração instantânea. Vamos falar da aceleração média primeiro, tá? Bom, imagine você que, olha, eu falei para vocês que a aceleração surge, deriva, depende de quem? Da velocidade, né? Então, se eu estou com a minha velocidade constante, não tem aceleração. Quer dizer que para a aceleração surgir, depende de quem? Da velocidade. A velocidade precisa variar ao longo do tempo. Prontinho, está aqui a tua equação da aceleração média. A aceleração média, você precisa de quem mesmo? Da velocidade. E o que tem que acontecer com essa velocidade? Ela tem que variar. Variação da velocidade ao longo do tempo. Pronto. Conseguimos aqui a equaçãozinha da aceleração escalar média. Tá bom? Unidade de medida dela.
Lembrando você que se eu quiser abrir isso aqui, o que é ΔV mesmo? V final menos V inicial. E ΔT? T final menos o T inicial. Unidade de medida. Olha só. É só você olhar para a equação. Em cima eu estou marcando o quê? Velocidade, que eu meço como? Metro por segundo. E embaixo eu estou falando de quem? Do tempo. Embaixo eu tenho o tempo, que eu meço em segundo. Metro por segundo refere-se à velocidade, segundo, aqui embaixo, refere-se a esse tempo que está aqui embaixo. Finalmente, nós teremos quem? Segundo com segundo vai dar o quê? Segundo ao quadrado, tá? Muito bem, e agora eu vou falar com você sobre a aceleração instantânea. Instantânea, vamos lá. Muito bem. É só você lembrar da velocidade instantânea. Como que a gente conseguiu a velocidade instantânea? Derivando o espaço, lembra? Então, olha só. Se eu tenho um espaço e fizer aquela passagem matemática chamada derivada, eu vou chegar em quem aqui? Na velocidade. E aí, se eu derivar novamente, então eu vou colocar aqui, ó, se eu fizer de novo uma derivada, eu vou chegar onde? Na aceleração. Tá aí, ok? Até porque, né, gente, a velocidade deriva, surge da variação do espaço. Lembra disso? Ó, eu estou aqui numa posição, estou parado, não tenho velocidade. Para a velocidade surgir, eu preciso fazer o que com o meu espaço? Mudar, variar. Aí surgiu a velocidade. Se minha velocidade não muda, não tem aceleração, eu estou com o pé parado no acelerador. Para a aceleração surgir, eu preciso de quem? Da velocidade, eu preciso fazer a velocidade variar, ok? Então tá aqui a sequência. Do espaço, como que eu chego na velocidade? Fazendo a passagem matemática chamada derivada. Da velocidade, como que eu chego na aceleração instantânea? Fazendo de novo a passagem matemática chamada derivada. Aqui no cantinho, vamos lá, vou fazer para vocês aqui um exemplo. Então assim, se eu tenho aqui uma equação, ó. Exemplo, eu tenho uma equação aqui do espaço, ó. S é igual a 3t² menos 4t. É uma equação do espaço. Se eu fizer aquela passagem matemática chamada derivada, eu vou converter aquela equação da velocidade, ou melhor, eu vou converter aquela equação do espaço em velocidade. Derivando o S, eu chego no V. Vamos derivar a equação. Expoente multiplica a base. 3 vezes 2, 6. E depois, se eu tenho dois t's, eu tenho que eliminar um deles. Sobrou apenas um t. Menos o expoente do t multiplica a base. 1 vezes 4, 4. Se eu tinha um t, eu tenho que tirar uma unidade. Sumiu o t. Pronto. Está feito a derivada. Se eu tivesse um número, lembrando vocês, se eu tivesse mais um número sem ter o tzinho do lado, só um número, um 10, um 8, a gente não deriva, a gente corta, a gente elimina. Quando o número não tem o t do lado, não dá para derivar. Aí você desconsidera. Só para te lembrar, hein? Ok, pessoal, cheguei na equação da velocidade. Como eu faço para chegar na aceleração? De novo, eu vou fazer essa passagem matemática chamada derivada. Porque quando eu derivar a velocidade, eu vou chegar na aceleração.
Vamos lá, então. 1 vezes 6, 6. Eu tinha um t, tiro uma unidade, some. Esse número não tem t para derivar, então a gente elimina. E acabou aqui. Só colocar a unidade de medida. Tá bom? Então tá aí. A aceleração escalar média e instantânea. E continua comigo, porque eu vou fazer exercícios. Vou mostrar a resolução de exercícios sobre esse assunto, tá? Tá no link aí embaixo, ok, gente? Valeu!